Querido irmão e querida irmã em Cristo, seja bem-vindo a mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no livro de Juízes, capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, a saber, a todos quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, tão somente as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e iveus, que habitavam na montanha do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Assim os filhos de Israel habitavam no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, iveus e jebuseus, e tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas a seus filhos, e serviram aos seus deuses. Fizeram, pois, os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos, e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador aos filhos de Israel, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e contra ele prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou a si os filhos de Amon e Amaleque, e foi, e feriu Israel, e possuíram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E enviaram os filhos de Israel pela sua mão o presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si um punhal de 2 fios, do comprimento de um palmo, e cingiu-o debaixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou o presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando ele de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém ele voltou do limite, desde os ídolos que estavam em Gilgal, e disse: Rei, tenho a dizer-te uma palavra em segredo. E disse ele: Cala-te. Então todos os que estavam com ele saíram dele, e Iude veio a ele. E ele estava assentado na sua câmara fresca, que para si tinha feito. E disse Eude: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Então se levantou da sua cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou o punhal da sua coxa direita e o cravou no ventre. De tal maneira que entrou também a lâmina após a empunhadura, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou o punhal do seu ventre. E saiu-lhe o excremento. Então saiu Rode ao pátio, e fechou as portas da câmara fresca sobre ele, e as trancou. E, saindo ele, vieram os servos do rei, os quais, vendo que as portas da câmara fresca estavam trancadas, disseram: Sem dúvida está aliviando o ventre na sua câmara de verão. E, esperando até se envergonharem, eis que não abria as portas da câmara. Então tomaram a chave, e abriram, e eis que seu senhor estava caído por terra, morto. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque passou pelos ídolos, e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a bocina na montanha de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele da montanha, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor tem dado os vossos inimigos, os Moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão contra os Moabitas, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Assim foi Moabe subjugado, naquele dia, debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou 80 anos. E depois dele foi Sengar,
filho de Anate, o qual feriu 600 homens dos filisteus com um aguilhão de bois. E também ele libertou Israel. Este capítulo mostra como Deus levantava juízes para libertar Israel quando o povo se arrependia e clamava a ele. Ensina-nos que, mesmo após quedas e erros, o Senhor sempre oferece um caminho de restauração. E este foi o fim deste capítulo. Curta, partilhe, comente sobre a leitura e inscreva-se no canal.